Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre a umidade relativa do ar. A nossa umidade atmosférica ou umidade absoluta é definida como a quantidade de água que eu tenho presente na forma do vapor d'água, ou seja, além dos vários gases que eu tenho na atmosfera, eu também encontro a água, né? A nossa água na forma de gás, na forma gasosa. Então, em qualquer ambiente que a gente vive, além dos demais gases presentes que compõem a atmosfera, nós temos também o vapor d'água. E a umidade atmosférica é um dos fatores mais importantes, um dos elementos mais importantes quando a gente se refere à composição do nosso clima. Então, a umidade atmosférica é que determina exatamente alguns dos fatores climáticos que estão envolvidos no nosso dia a dia. Além do que, a umidade é responsável por muitas variações que existem de temperatura, como, por exemplo, né? Então, de uma forma assim bem simples, a gente diz que a umidade do ar, ele remete diretamente à quantia que eu tenho de água na forma de vapor d'água que está presente na nossa atmosfera. Então, sendo assim, quando o ar da nossa cidade, do ambiente onde a gente está, né, que a gente respira, né, ele está nesse caso um pouco úmido, eu posso dizer que isso pode interferir não só no clima, né, daquele dia, daquele local, mas também na nossa saúde. Então, a umidade ela é muito importante porque ela tem relação com vários fatores, com vários elementos que compõem o nosso clima e também ela também tem referência à nossa saúde. O máximo que eu consigo de uma umidade na minha atmosfera, né, a umidade absoluta, aquela total, é um máximo de 4% de vapor d'água na atmosfera. A partir daí, o que acontece? Esse vapor d'água, ele começa a se transformar em gotículas de água. E eles já estão chegando no ponto de orvalho, que a gente já vai ver adiante o que seria esse ponto de orvalho. Então, nesse momento, todo o vapor d'água, né, quando chega a 4%, que é o máximo que ele atinge, ele começa a se condensar, a passar do estado gasoso para o estado líquido. E daí eu tenho a formação da chuva, né, que é o ponto de saturação. Quando está saturado de água, de vapor d'água, eu tenho a transformação disso para líquido e aí eu tenho a precipitação. Né? A precipitação nada mais é do que a chuva. Então, a quantidade que eu tenho de vapor d'água na atmosfera, ela vai variar de acordo com alguns fatores, né? A vegetação local, então a gente sabe que a vegetação respira e também transpira, né? Também de acordo com a hidrografia, então seja rio, lago, oceano, tudo isso aqui está envolvido. E alguns outros fatores, né? Dependendo da região onde eu moro, dependendo da quantidade de habitantes, dependendo do número de habitações, tudo isso pode estar envolvido. Então, em geral, a atmosfera recebe umidade das águas do oceano e também das águas continentais. Então, além da distribuição das plantas, que também estão envolvidas nesse processo de umidade, o processo existe nas plantas, né, o processo de evapotranspiração. Elas evaporam porque elas transpiram. As plantas também respiram, tá? Então, aqui nesse processo de transpiração, ela também emite vapores d'água. Então, em grande quantidade, isso vai para a atmosfera. Então, se a gente pegar, por exemplo, na região da Amazônia, né, 50% das chuvas, elas são provenientes da evapotranspiração promovida pelas plantas. Então, a gente sabe que na Amazônia chove muito, né? Porque a gente tem uma transpiração das plantas muito grande. Eu atinjo lá o máximo de 4% da umidade absoluta, e daí eu tenho a precipitação desse vapor d'água que se transformou em água líquida e acaba se transformando em chuva. Então a gente vê aqui como isso está relacionado, né, com a chuva, com a umidade, tanto a vegetação
quanto a hidrografia, né? Tanto de águas continentais como de águas oceânicas. Aqui é só sobre o ponto de orvalho, né? Então, ó, o ar atmosférico, assim como qualquer outra substância, ele tem um limite que ele consegue absorver de água, tá? Tem um limite máximo. Isso vai estar relacionado à temperatura também, mas ele tem um limite máximo de água que ele suporta, que a gente chama de ponto de saturação. Um pouquinho abaixo desse ponto de saturação, existe um outro ponto que eu acabei de falar agora, que é o ponto de orvalho. É quando a umidade se acumula na forma de pequenas gotículas, aqui temos imagens ampliadas, tá? Então, eles acumulam pequenas gotinhas ou neblina, né, e começa a se formar essas pequenas gotas, não, que ficam até, né, em teia de aranha, né, elas se juntam. De manhã, geralmente, a gente observa isso daí. Isso é o ponto de orvalho. É um pouquinho antes do ponto de saturação. Daí, quando ele já está, esse ponto já está passando um pouco mais, daí eu chego no ponto de saturação, que é onde eu tenho, na verdade, a formação da precipitação da chuva, né? Onde eu tenho a formação da água mesmo e pode cair na forma de chuva, de neve. Então, esse seria o ponto de orvalho. Então, o vapor d'água que é contido na atmosfera, ele vai resultar na umidade da atmosfera. Essa umidade, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser relativa ou absoluta, né? A gente acabou de falar agora da umidade relativa, que atinge no máximo 4%. A umidade relativa, ela corresponde a uma relação, tá? O próprio nome já diz, né? Então, uma relação que tem entre a porcentagem da umidade absoluta e esse ponto de saturação, que geralmente é indicado por porcentagem. A gente viu que o ponto de saturação da umidade absoluta é 4%. Então, a atmosfera nossa tem um limite de quantidade de vapor d'água que pode estar presente na atmosfera. Então, o que acontece? Quando ela não consegue manter todo o vapor d'água em suspensão, né, porque ela vai ser uma quantidade elevada em vapor d'água e fica ali na atmosfera. Chega a um ponto que ela atinge o máximo de sua saturação. Ela não consegue mais manter em suspensão esse vapor d'água. Então, essa é a umidade que consegue ficar na minha atmosfera. Quando atinge esse máximo, esse ponto de saturação, todo o vapor d'água que existe, ele fica mais denso, né? Ele começa a se liquefazer. Então, ele se transforma em nuvens num primeiro momento, né? Daí, depois que toda essa água começa a se liquefazer, passar do estado gasoso para o estado líquido, daí eu tenho as precipitações. As precipitações nada mais são do que chuvas. Então, também podem ser neves e também granizo. Então, a chuva, quando eu tenho uma temperatura que já atingiu uma temperatura maior, então ela cai na forma de água. Agora, o neve e granizo ainda está uma temperatura um pouco abaixo, que ainda está no formato de gelo aqui, né, de neve e de granizo. Então, essas são as precipitações. É isso que acontece quando a umidade relativa do ar, né, em relação àquela umidade máxima, que é de 4%, ela atinge esse valor máximo, dela se transforma em precipitações, em chuvas, granizos ou a neve mesmo. Então, voltando aqui, a umidade relativa, o que ela é? É a quantidade que eu tenho, é uma relação que a gente vai estabelecer. Qual é a quantidade de água que eu tenho no ar, né, na forma de vapor, nesse momento, em relação com a quantidade máxima que poderia ter numa determinada temperatura. Então, vamos pegar uma temperatura qualquer aí, fictícia, e que o máximo de umidade absoluta seria 4%, como a gente viu. E qual é a umidade que está tendo agora, nesse momento? Ah, está 1%. Então, essa é a umidade relativa. E a umidade absoluta
é em relação a essa umidade que eu tenho agora. Então, a absoluta é 4 e eu tenho agora a relativa. Então, eu estabeleço uma relação de acordo com a temperatura naquele momento. Então, a umidade relativa, ela é um dos indicadores que a meteorologia usa para prever, fazer a previsão do tempo, né? Para ver se o tempo, para ver se vai chover, né? Para fazer previsões aqui. Então, eles vão calcular através da umidade relativa quanto está a umidade e quanto poderia ser o máximo, dependendo daquela temperatura. Vai chover ou não vai chover? Tá? Então, essa umidade que está presente no ar, ela é decorrente de umas fases do ciclo hidrológico, né, do ciclo da água, que a gente sabe, que é o processo, a etapa, né, da evaporação da água. E esse vapor da água, ele vai subir para a atmosfera, como a gente já viu, ele se acumula na forma de nuvens, pode precipitar na forma de chuva, neve, granizo, como acabamos de ver, mas ele também pode ser carregado pelos ventos, né? Ele pode circular pela atmosfera e, na realidade, continuar ali até encontrar um outro lugar aí para se acumular na forma de nuvens e poder formar chuva. Tá? Então, todo esse processo aqui, ele pode ajudar na previsão, né, do tempo, fazer previsões do tempo. Mas a gente sabe que também muda. Hoje em dia a gente tem uma previsão do tempo muito mais certeira do que antigamente, existem muito mais recursos para isso, mas se eu tiver um vento, se eu tiver alguma coisa diferente acontecendo no momento, pode ser que não chova, pode ser que a previsão falhe. E a umidade relativa do ar é um termo frequentemente utilizado na divulgação de previsões meteorológicas, por isso que a gente fala da previsão. Eles sempre falam dessa umidade relativa, porque é um dos elementos atmosféricos que tem referência com a saturação da água presente no ar. Então, para a gente entender melhor esse negócio de umidade relativa, a gente precisa considerar algumas coisas, como quando a umidade absoluta do ar, absoluta, aquela máxima, for superior a 4%, lembra que a gente viu que a máxima é 4%? Isto é, quando houver 4 partes de água para cada 100 partes de ar, né, 4% é 4 de água para 100 partes do ar total. Daí eu sei que vai ocorrer a saturação e a água deve se precipitar, ou seja, deve chover. No entanto, dependendo da variação das temperaturas, a gente sabe que a umidade absoluta ela está relacionada a variações de temperatura. Cada temperatura comporta um máximo aqui de umidade. Então, a variação das temperaturas também muda o ponto de saturação do ar, podendo ser maior ou menor. Então, nesse sentido, se a gente pensar sobre isso aqui, né, no máximo que eu consigo a uma determinada temperatura, a umidade relativa, que é o que a gente usa para as previsões, é a quantidade de água que eu tenho presente no ar em relação àquele ponto de saturação. E a gente sabe que o ponto de saturação está relacionado com a temperatura. Então, quando a gente diz que a umidade relativa do ar é de 60%, por exemplo, significa que o ar está com 60% da sua capacidade máxima de água. Tá? É meio chatinho de entender, porque requer, às vezes, até continhas mesmo matemáticas, tá? Então, eu vejo lá, o máximo é 4%, certo? E a minha umidade relativa está a 1%. Quanto isso, né, significa em porcentagem do total? Tá? E daí a gente faz uma conta e chega lá no resultado que, por exemplo, está com 60% da capacidade máxima, que é o 100%, né? Então, essa conta, essa previsão que os meteorologistas fazem para dizer, olha, hoje tem chance, a gente abre o celular da gente e vê, né? Tem chance de 80% de chuva, tem chance de 20% de chuva, ou seja, está quase chegando ao máximo lá, que pode mudar aqui esse 4%, né? Mas está quase chegando no limite máximo lá da umidade absoluta. É complicado, mas é fácil ao mesmo tempo. É isso para a gente entender
como que a gente faz essa leitura quando a gente vê até no nosso celular lá, que vê essa porcentagem de previsão de chuvas ou não. A umidade relativa do ar e a saúde. Acabamos de ver alguns fatores, né, climáticos relacionados à umidade, mas eu já mencionei ali um pouquinho atrás que a umidade também interfere na nossa saúde, né? Por isso que até a gente vê previsões de tempo às vezes por conta da umidade mesmo. Então a gente sabe que ambientes mais úmidos, eles são considerados desconfortáveis pelas pessoas, porque dificulta a transpiração do corpo, né? Além de também dar uma sensação de um ambiente abafado, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tem lugares que são extremamente úmidos e a gente se sente muito mal, assim como a gente também se sente mal quando está muito seco, tá? Então é exatamente o que vai falar aqui. Por outro lado, a redução extrema dos níveis de umidade também provoca efeitos que podem prejudicar a nossa saúde. Por quê? Porque quando o ar está muito seco, a gente perde mais rapidamente a água do nosso corpo, né? A gente desidrata muito mais fácil pelas vias respiratórias e pelas mucosas. Tanto que quando está muito seco, a gente começa a respirar, né? Pela boca, quando a gente dorme à noite, a nossa boca seca, né? Dá mais sede, a gente desidrata mais fácil. E o contrário é verdadeiro, né? Quando está muito úmido, a gente tem dificuldade de transpirar e isso provoca uma sensação de calor também, de pele molhada. Na verdade, os dois extremos não são bons para a saúde. E a gente já vai ver. A gente enfrenta muito mais o problema de tempo seco, né? A umidade está abaixo do normal. Então vamos dar uma olhadinha o que isso pode interferir na nossa saúde. E aqui uma curiosidade a respeito da umidade relativa, né, da umidade do ar. Quando a temperatura está muito baixa, então a gente pega aí uma temperatura mais ou menos em torno de 24 graus, se a umidade relativa estiver alta, né, se eu tiver bastante vapor d'água na atmosfera, a gente sente calor mesmo estando numa temperatura mais fresca. Por quê? Porque o nosso suor tem dificuldade de sair da nossa pele. Então a sensação térmica, ele não consegue resfriar a nossa pele, né? Porque sabe que a gente transpira para resfriar, né? Para umidificar a pele, a gente sentir um pouco de frescor. Como o suor sai com mais dificuldade, a gente tem uma sensação de que está muito mais quente. Por quê? Porque a umidade do ar está muito alta. Então, em lugares onde já é quente e eu tenho uma umidade, por exemplo, numa floresta, a gente sabe que a temperatura até não está tão alta, mas eu tenho uma umidade muito grande, dá a sensação de que está muito mais calor. E da mesma forma acontece quando está muito quente e a umidade está muito baixa. Então a gente consegue suportar até 37 graus sem passar mal. Por quê? Porque daí o suor sai com mais facilidade, sai mais rápido e resfria o nosso corpo. Então, quanto mais eu tenho concentração de água na forma de vapor na atmosfera, mais difícil de eu transpirar. Então, quanto maior é a umidade relativa, eu tenho uma sensação térmica um pouco maior. Agora, se tiver um tempo muito seco, né, e temperaturas um pouco mais altas, eu consigo suportar até 37 graus, porque daí a minha pele transpira para refrescar, para resfriar o meu corpo. Interessante, né? E mais uma curiosidade, só para a gente encerrar aqui essa parte, né? Os valores da umidade relativa, normalmente que a gente encontra aí, né, próximo da superfície da Terra, eles estão em torno de 60%. Tá? Então são valores normais. A gente já vai ver mais adiante uma tabelinha com os valores normais, né? Então se a gente pegar aqui uma lupa e aproximar aqui, né, um microscópio e aproximar as partículas de vapor d'água que eu tenho na atmosfera, seria em torno disso, né? O normal que é ideal para a nossa saúde. Já quando a gente pega valores maiores, né, quando eu tenho temperaturas que são maiores, né, de 45 graus, por exemplo, que é onde acontece no deserto, né, a umidade já chega em torno de 15%. Tá? Então existe uma diferença muito grande. A gente até viu, né, que a gente sente menos calor quando o tempo está mais seco,
mas até uma determinada temperatura. Porque, por exemplo, se eu pegar, a gente acabou de ver agora 37 graus, né? Mas se eu pegar no deserto 45 graus, mesmo que eu transpire bastante, é difícil conseguir resfriar o meu corpo, né, para baixar essa temperatura. Então, independente da umidade, a gente viu, né, que a umidade ela está totalmente relacionada também com a temperatura, tá? Aqui é só para a gente fazer uma comparação de um ambiente normal, né, ideal para a saúde do deserto, ok? Então vamos ver finalmente quais são esses problemas provocados pela baixa umidade do ar e quais são esses níveis que são considerados críticos, né? Níveis de umidade que são considerados perigosos, principalmente porque trazem problemas de saúde, né? Então a gente vai ver mais adiante numa tabelinha, um quadro um pouco mais completo, que acima de 30% a umidade já é uma umidade ok, é uma umidade que não traz problemas para a saúde, mas abaixo disso ela pode trazer algum tipo de complicação. Então, se tiver entre 30 até 21, 20%, eu considero essa umidade como um estado de atenção. E existem alguns cuidados que devem ser tomados, né? O primeiro deles é evitar fazer exercícios físicos ao ar livre, né? Ao sol, né? Entre as 11 e 15 horas. Então, é o horário mais quente, o horário que eu tenho o sol mais forte. Também é aconselhável utilizar umidificadores de ar, né? Ou umidificar o ar com vaporizadores, com toalhas molhadas na cabeceira da cama, no quarto, recipientes com água, bacia, balde, molhar jardins, né? Lavar o quintal, tudo para trazer um pouco mais de umidade para o ar. E sempre que possível, permanecer em locais que são protegidos do sol e digamos que você tenha que caminhar nesse horário, que você tente fazer isso em áreas que tem mais vegetação, né? Então você vai fazer uma caminhada que seja embaixo de árvores e evitar esses horários aqui. E sempre, obviamente, consumir muita água, mesmo porque quando eu tô com esse ambiente mais seco, eu tenho até mais, eu sinto, né, necessidade de beber mais água. A boca fica seca, o nariz fica seco. A gente quer realmente beber mais água, tá? Então, esse é um estado de atenção. Já se eu tenho de 20 a 12% de umidade relativa do ar, eu já entro no estado de alerta, tá? E os cuidados a serem tomados nesse estado são todos aqueles recomendados aqui pelo estado de atenção, e daí eu tenho cuidados um pouquinho maiores, né? Agora, os exercícios físicos devem ser evitados entre as 10 e as 16 horas, né? Aqui era entre as 11 e as 15, aqui entre as 10 e 16 horas. Também evitar aglomerações em ambientes fechados, então lugar que tem muita gente, né, que todo mundo ali está junto, aquele ar seco, um lugar fechado e quente, a gente deve evitar. E utilizar soro fisiológico para umidificar tanto olhos como narinas, porque a gente sabe, né, a gente bebe bastante água, mas aqui já os olhos e o próprio nariz começam a ficar muito secos. Então é legal pingar ao dormir, por exemplo, pingar um pouco de soro fisiológico no nariz, nos olhos. E quando a umidade está abaixo de 12%, né? Aqui 10% nesse caso, né? Eu já entro num estado de emergência, tá? Então aqui eu tenho que redobrar os cuidados. Eu tenho que ter os mesmos cuidados que eu tinha no estado de atenção, junto com o estado de alerta, e agora acrescentar mais algumas coisinhas aqui. Então, quando isso acontece, deve haver a interrupção de qualquer atividade de ar livre entre as 10 e as 16 horas. Aqui você vê que evite, né? Evite não fazer nesse horário, evite fazer embaixo de árvores, né? Aqui é para interromper, para não fazer nenhum tipo de atividade ao ar livre. Então, desde uma educação física, então na escola não vai ter educação física nesse dia, também serviços como coleta de lixo, entrega de correspondência e qualquer outra pessoa que saia, né, ao ar livre deve evitar não, interromper das 10 às 16 horas.
Que mais? Determinar a suspensão de atividades que exijam aglomeração de pessoas em recintos fechados. Lembra que aqui era para evitar? Aqui é para realmente suspender todo esse tipo de atividade, como aulas, cinemas, também entre as 10 e as 16 horas. E à tarde, principalmente, manter a umidade do ar com dos ambientes internos, principalmente quarto de crianças e hospitais. Então, pessoas que têm que são mais prováveis de serem afetadas pela saúde, exigem um pouco mais de cuidados. Tá? Então, esses níveis aqui são níveis de umidade relativa considerados abaixo do que seria bom para a nossa saúde. Então, a gente deve ter cuidados para lidar com esse tipo de ocasião. E aqui, mais uma vez, a gente tem o quadro aí das porcentagens, né? Estado de atenção, amarelo, de 21% a 30%, de 30% a 21%, estado de alerta, de 20% a 12%, e estado de emergência abaixo de 12%. E daí a gente tem alguns problemas decorrentes aqui também, né? Complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas. Então aqui a gente tem olho seco, também pode ter o aparecimento de conjuntivite, que a pessoa fica ali sem aquela lubrificação, né, dos olhos, então pode irritar os olhos, aqui também tem, ó, irritação dos olhos, podendo levar até uma conjuntivite. Daí a gente também tem ressecamento das mucosas, né, tanto das mucosas nasais, no nariz, né, na boca, garganta. Então a gente tem agravamento aqui de doenças crônicas, né, como a asma, a rinite, a bronquite. Então quem tem problemas respiratórios aqui acaba tendo um agravamento desses problemas quando eu tenho aqui níveis baixos de umidade do ar. Também pode aparecer, é muito comum nessas épocas, principalmente quando está quente e seco, pessoas que têm problemas de sangramento no nariz. Então, isso também é bastante comum com o tempo, com a umidade abaixo dos níveis normais. Também ressecamento da pele, né? Porque, como a gente disse, a gente desidrata mais, né? A gente transpira mais, porque tá mais, fica uma sensação de calor maior. Então, a gente tem ressecamento da pele. Também tem a eletricidade estática nas pessoas em equipamentos eletrônicos. Sabe quando a gente encosta em alguém e dá choquinho? Tá? Isso também acontece quando eu tenho uma baixa umidade do ar. E também, uma coisa que a gente deve ficar muito atento é o aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas. Então, o que deve ser feito? Evitar fazer fogueira nas proximidades de matas e florestas, motoristas que dirigem, né, por regiões que pode ser sujeita a incêndio, deve ter atenção redobrada quando está pegando fogo em alguma pastagem por perto, porque isso provoca acidentes, já que diminui a visibilidade. Evitar jogar pontas de cigarro, porque a gente sabe que nesse período aí, onde eu tenho uma baixa umidade, a ocorrência de incêndios é muito maior, tá? E aqui os cuidados a gente já falou, só para retomar: evitar exercícios físicos, usar umidificadores de ar, recipientes com água, permanecer em locais protegidos do sol e com vegetação, beber bastante água e usar soro fisiológico nos olhos e na narina. E aqui eu só trouxe uma tabelinha, né, para a gente finalizar, um pouquinho mais completa da umidade relativa de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia de Goiás, que é o INMET. Tá? A gente acabou de ver aqui, ó, abaixo de 12% emergência, de 12 a 20 alerta, de 20 a 30 atenção. Esses foram os fatores, né, de risco, né, a umidade quando representa algum risco à saúde. Daí acima de 30%, né, de 30 a 60 é normal, é o que a gente tem normalmente. De 60 a 80% seria o ideal, um pouquinho mais. E acima de 80% são níveis considerados bons de umidade de ar. Tá? Então, essa é uma classificação um pouco mais completa de todas as porcentagens que a gente pode ter. E aqui é só, na verdade, os níveis de risco, a gente já viu também.
emergência, alerta, atenção e acima aqui de 30%. Então, acima daqui, ó, o normal, ideal e bom, nós não temos nenhum tipo de risco para a saúde, ok? Para finalizarmos, né, qual é o instrumento, então, que vai medir essa umidade, né? O nome desse instrumento que mede a umidade relativa do ar se chama higrômetro, tá? Ele é muito comum, a gente tem inclusive no nosso laboratório um higrômetro. Ele geralmente é feito usando-se sais de lítio, daí tem uma resistência que vai variar de acordo com a água que ele, a quantidade de água que ele absorve da atmosfera. Então eu mantenho, por exemplo, um higrômetro dentro do nosso laboratório porque eu quero saber ali a temperatura, eu tenho a temperatura e tenho ali a umidade relativa do ar. Então veja aqui que ele está marcando 43%, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre umidade relativa e a umidade absoluta do ar e como ela interfere aí no nosso clima, né? E também na nossa saúde. Bom, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.